Eu sou o bispo Bruno Brito e é um prazer chegar até você e compartilhar vida através de uma mensagem. Uma palavra pode mudar para sempre a sua vida. E nós estamos aqui para cumprir essa missão. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Digam amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25. Eu buscava ao Senhor essa tarde sobre o que nós deveríamos conversar aqui, neste segundo culto da jornada do Espírito Santo. E vocês percebem que eu estou bastante afônico, haja vista que talvez, só talvez, eu tenha exagerado hoje de manhã. Então agora à noite eu vou um cadinho mais devagar, vou ser um pouco mais professoral, mas calma, mas debaixo da direção do que Deus me confiou, eu quero ministrar ao seu coração uma palavra. E eu tenho por certo que se você compreender o que de Deus será dito ao teu coração nesta noite, nós sairemos daqui debaixo de uma nova estação, debaixo de um novo tempo para a nossa vida espiritual. O crente, é jornada do Espírito Santo. Exponha-se a isso e a sua vida será impactada em nome de Jesus. Mateus capítulo 25, assim diz o texto sagrado. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas ou tolas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. Após mim, em uma só voz, bonito, para fazer uma só vez, como diz o bispo, diga, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram, prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente nem para nós e nem para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, o noivo chegou. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Feche os olhos, incline sua cabeça. Espírito Santo, nós te amamos. O Senhor está aqui. Eu posso te sentir. Aleluia! A sua presença é real. Ah, Espírito, a gente precisa ouvir o Senhor falar com a gente. Fale conosco. Ouvir a tua voz para nós é uma questão de sobrevivência. Faça com que saiamos deste ambiente um pouco mais vivos nessa noite. Venha ao nosso encontro com o inconfundível som da tua voz. Em o nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Olhe para cá. Nestes próximos minutos, eu quero caminhar com vocês debaixo da direção do amado Espírito. Com relação ao tema, você tem óleo suficiente?
com delicadeza, educação e sem fazer muito contato visual, pergunte a este crente: você tem óleo suficiente? O texto que temos para nossa meditação, apreciação, aplicação e ministração na noite deste domingo é conhecido de quase todos nós. Das parábolas que Jesus contará acerca do tempo que há de vir, daquelas que possuem em si um cunho escatológico. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Sem sombra de dúvidas, a parábola das 10 virgens está na categoria das mais conhecidas. Porém, hoje eu quero vos provocar acerca de uma ideia que não obrigatoriamente caminhará para o apontamento do arrebatamento puro e simples. Coisa esta, aliás, que é inevitável estarmos nela e com a mentalidade e o coração voltado para isso, porque é disso que o pano de fundo deste texto trata. Mas também sermos ministrados pelo Senhor sobre aquilo que há de vir, sobre aquilo que ainda não chegou, sobre tudo aquilo que ainda não recebi. Bem, o pano de fundo histórico, o contexto cultural desse texto é um casamento. Diga casamento. E o casamento aqui não é um casamento ocidental, não é como o nosso, da grande maioria dos senhores e daqueles que casarão em breve. Aleluia. Desencalha, Jesus. Mas, sendo um casamento judaico, era um casamento que performava-se em torno de etapas. Sendo a primeira delas o fato do noivo ter de sair da casa de seu pai, ir até a casa de sua amada, para conhecê-la e por ela pagar o preço determinado para o casamento. Então, em acordos que tangenciam o absurdo para os nossos olhos do Ocidente, em acordos feitos pelos pais de ambas as famílias, a revelia da vontade dos meninos, em alguns casos, aliás, na primeira infância, quando a idade adequada e devida chegava, o noivo saía da casa de seu pai, ia até a casa de sua noiva e pagava pelo preço estabelecido por ela. Sendo assim, a partir de então, mesmo eles não sendo casados de fato e de direito, eles agora tinham uma aliança entre eles. Pastor Marco, eu acho que eu já ouvi sobre isso em algum lugar. Porque em 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 20, e desculpe, eu tenho que anotar os versículos como qualquer ser humano comum que não é o pastor Marco. O texto diz: porque fostes comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. É 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 23, que Paulo dirá: por preço fostes comprados, não vos façais servos dos homens. Em Atos capítulo 20, verso de número 28, que Lucas escreve que a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. É na carta ao Apocalipse, no capítulo 5, no verso de número 9, que João dirá: porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É Pedro, na primeira epístola, no capítulo 1, no verso número 18 e 19, que dirá: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes comprados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Jesus.
Bem, se você ainda não me entendeu, o noivo da noiva, o Cristo da igreja, também saiu da casa do seu pai e veio à casa da noiva amada e disse: qual é o preço que ela custa? E alguém disse assim: bem, para comprar isso aqui, para comprar esta aqui, precisa ter sangue puro, sem pecado, e não houve ninguém, eu falei sobre isso nessa manhã, que fosse puramente santo, que fosse plenamente puro, que fosse completamente limpo. Mas quando no Calvário, com os braços abertos, pregados pés e mãos, e uma coroa em sua cabeça, ele disse: tetelestai, está consumado, o preço foi pago, a dívida foi quitada, e agora não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Deixa eu lhe dizer, eu não sei se na tua casa, na tua família, pelos teus parentes, pelos teus pais, pelo teu patrão, pelo teu chefe, pelo teu líder, você é devidamente valorizado. Aliás, essa é uma dor dos tempos modernos. Ninguém sabe o meu valor, ninguém reconhece o meu valor. Pois bem, aquele que tem que saber, não apenas soube, mas pagou o valor devido e te comprou para ele. Informe alguém, diga assim: nós fomos comprados. Não diga: nós fomos comprados. Há uma segunda etapa, e nessa segunda etapa, logo após comprar, logo após pagar o preço devido da noiva, o noivo se ausentava, em alguns casos por um ano, em alguns casos por ainda mais tempo. Por quê? Porque ele tinha de construir uma casa para eles morarem. Não invariavelmente, geralmente era um cômodo ou mais, junto à casa do pai do noivo. Então, por um ano ou mais, lembre-se, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem nem SMS. Lembrem os senhores, e aos meninos isso será uma novidade, que a gente pagava por palavra escrita no SMS. Pastor Mucedla, era uma grande prova de amor, era 50 centavos cada torpedo, e a gente mandava ainda assim. Era muito amor no nosso tempo. Hoje é tudo de graça. Não tinha FaceTime. Ele se ausentava, ele ia embora, e ele e ela, a noiva não sabia por um ano ou até mais o que estava acontecendo. Ela sabia que estava debaixo de uma palavra e debaixo de uma aliança. A palavra é: quando a casa ficar pronta, eu venho te buscar. A aliança é: até que eu volte, seja fiel a mim. Eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar também, porque em João capítulo 14, João dirá, na descrição da fala de Cristo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar, e quando eu vos preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu amo isso. Ele disse na cruz: eu morri por você, eu paguei o preço devido, mas agora eu vou me ausentar. Por quanto tempo? Ele não disse. Até quando? Ele também não falou. A verdade é que a noiva, na espera do noivo, está debaixo de uma palavra e debaixo de uma aliança. Que palavra, pastor? Ele foi preparar um lugar para a gente morar. E que aliança, pastor? Até ele voltar, seja santo, seja puro, seja digno, seja limpo, seja fiel, seja verdadeiro, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Na ausência do noivo, a noiva tinha que se guardar para ele.
tinha de se manter pura, santa, limpa, fiel e verdadeira para Ele, sem mácula, sem rusgas, sem sujeira, dizendo a qualquer momento. Eu sou de um tempo, e dizem que quando a gente começa a dizer isso é porque a idade chegou, pastor Roger, mas eu sou de um tempo que nós crentes vivíamos como se Jesus fosse voltar agora. Eu sou de um tempo que o arrebatamento da igreja, pastora Valéria, pastor Andinho, era uma realidade presente. Sabe quando a gente percebe que o tempo mudou? Que a primeira vez que você pensou no céu hoje foi agora. Que até eu provocar a você acerca desse assunto, você não tinha pensado no arrebatamento uma vez, sendo que hoje é o dia do Senhor. Porque vivemos como se o noivo nunca mais fosse voltar. Esta parábola é sim acerca da vinda de Jesus. É sim do noivo que vem para encontrar a sua noiva. Mas também é a parábola que nos ensina a nos preparar para aquilo que ainda não chegou. Atenção. Eu devo me preparar para aquilo que ainda não chegou. Após mim, digam em uma só voz, da forma mais linda possível, diga assim: eu preciso me preparar para aquilo que ainda não chegou. Enquanto eu orava por este culto, o Espírito Santo disse-me claramente, e eu tive de anotar, porque nós somos de uma escola que nos ensina nessa casa que aquilo que Deus nos fala, a gente anota. E eu tive de anotar. Ele disse: filho, momentos inesperados estão para acontecer. Oh, Jesus Cristo. Momentos inesperados estão para acontecer. Libera isso para alguém, diga assim: está para acontecer algo inesperado. Diga para quem está do outro lado, diga assim: está para acontecer algo inesperado. A pergunta que o Espírito Santo faz a nós é: você está se preparando para eles? Porque enquanto o exame não chega, bem, eu estudo. Enquanto a grande porta não se abre, bem, eu continuo distribuindo currículos. Enquanto o bebê não chega, eu preparo o quarto, eu compro o berço, eu faço o enxoval. Enquanto a chuva não chega, eu passo 100 anos construindo a arca. Porque até que aquilo que eu espero não venha até a mim, eu estou preparando-me para quando isso chegar. A verdade é que a gente vai pedindo coisas para Deus agora, e Deus está dizendo: você deveria estar se preparando para aquilo que ainda está por vir. Eu venho de Deus liberar uma palavra profética para aqueles que ainda creem na palavra profética liberada deste altar, na pura fé em Deus, a Traipu número 50 do Pacaembu, na noite deste domingo, e lhe dizer: algo inesperado, algo inexplicável está se aproximando lá daquela casa. O Senhor está dizendo: o mês de agosto vai ser um mês de surpresas abruptas de Deus. Você vai dormir e não vai estar lá, você vai acordar e vai estar lá. Você vai dormir e não tem nada lá, você vai acordar e vai ter aparecido lá. Então eu lhe pergunto: você está se preparando para aquilo que está chegando? Você está se preparando para aquilo que está chegando? Porque a palavra da minha boca é essa: o que há de vir virá e não tardará. Se for para Jesus, faça isso. Eu sei que eu estou sendo insistente nisso, mas é de uma didática importante para o seu fortalecimento daquilo que eu estou tentando lhe dizer. Diga assim: só há uma forma correta de esperar por aquilo que ainda há de vir. Agora reforça a voz e diga: tendo azeite nas lâmpadas.
Pastor Marcelo, pastora Érica, não dá para dizer que está se preparando para receber o novo de Deus seco. Não dá para dizer que está esperando a bênção de Deus, favor de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, a vitória de Deus, a porta aberta de Deus, a surpresa de Deus, o inesperado de Deus seco. O Senhor está dizendo: só há uma forma correta de se esperar por aquilo que ainda não chegou, tendo azeite dentro das lâmpadas. Perceba, todas elas estavam esperando, todas as 10 estavam aguardando, todas elas estavam vestidas apropriadamente, todas elas estavam com as lamparinas nas mãos. Porém, apenas 5 delas estavam carregando consigo um vaso de óleo extra. No nosso meio, nós temos pessoas que estão esperando, aguardando, vestidas apropriadamente, vindo para todos os cultos que é possível vir. Levanta a mão, dá uma chorada, uns trimelique de vez em quando, até umas marchadinhas de vez em quando ousa dar. Mas a pergunta do Espírito Santo é: será que este óleo que você tem aí agora é o suficiente? Será que aquilo que você está acumulando enquanto espera, preparando enquanto aguarda, esperando enquanto não chega, será o suficiente? Porque aquelas que levam a lamparina única e somente, Jesus deixará muito claro o que pensa com relação a elas: são tolas. Ao passo que aquelas que levam, para além de uma lamparina cheia de óleo, também um jarro, um vaso extra de óleo, é chamado por Cristo de prudentes. Todas as 10 virgens estão expostas a uma mesma oportunidade de encontro. Eu preciso pregar um pouco sobre isso. Todos nós dentro dessa casa, e depois pela internet, quando esse vídeo sair amanhã, estamos expostos a uma mesma oportunidade de ter uma vida mudada. Todos nós estamos expostos à possibilidade da história da nossa casa ser modificada aqui e agora. Porém, é possível que dentro de uma mesma coletividade como essa, eu tenha pessoas que sairão daqui hoje de posse de cura, de milagre, de porta aberta, de testemunho para contar, de um contrato que vai resolver o mês. Ao passo que vai ter gente saindo daqui que enquanto eu ministro está pensando: será que hoje o hambúrguer está aberto? Menina, será que a gente trancou o portão saindo de casa? Pois eu lhe digo, enquanto você espera, você deveria estar enchendo a vasilha de óleo, porque oportunidade sem preparação se transformará em frustração. O problema é que enquanto aquilo que eu espero não chega, eu nada faço para me preparar quando ele chegar. Só há uma forma de estar pronto e apto para receber aquilo que Deus vai nos entregar, e Ele vai, para aquilo que Ele vai nos presentear, e Ele irá, para aquilo que Ele vai nos dar, e Ele o fará, colocando azeite nas lâmpadas. Perceba, o noivo tarda em vir. E todos nós dentro dessa casa já tivemos o sentimento de que ele está demorando. Todos nós dentro dessa casa já tivemos o sentimento que perscruta a nossa alma, o nosso pensamento e o nosso coração, de que talvez ele se atrasou. É por isso que no texto que lemos, todas elas adormecem. Por quê? Porque pensaram que seria mais rápido.
Pensaram que seria mais fácil, pensaram que seria mais simples. A verdade é que se tivessem dito a nós tudo o que aconteceria, a gente nem entraria. Sim ou não? Se a gente tivesse lido as letras miúdas do rodapé do contrato da vida que a gente assinou, a gente não teria entrado nessa. Mas quando ele tarda, todas dormem. O sono das prudentes é o sono do descanso das preparadas. O sono das tolas e insensatas é o sono da insolência e do despreparo. Porque, senhores, não há nada pior do que o arrependimento de ter levado a sério tarde demais. Quanto tempo mais vai ter de passar? Desculpem, para você tomar vergonha nessa cara e levar esse casamento a sério. Filhão, 5 anos de casado e aqueles contatinhos ainda. Filhinha, já és mãe e aquelas DMs esquisitíssimas ainda. 10 anos de crente e essa espiritualidade mais para lá do que para cá ainda. Não há arrependimento pior do que ter levado sério tarde demais. Porque ele vem. E quando ele vem, encontrará elas dormindo. Senhores, Deus tem me dado a oportunidade de viajar toda essa nação, de norte a sul, de leste a oeste, ministrando a palavra. E eu lhes digo, com propriedade, conhecimento de causa, no Brasil há uma igreja adormecida. No Brasil há uma igreja sonolenta. Na nossa nação há uma igreja, desculpa, eu sou do interior, grogue. Vocês sabem o que é grogue? Ainda bem. Lenta, modorrenta, letárgica, impávida, indiferente, que se for para ficar de pé mais 10 minutos reclama. Se pedir para bater palma um pouquinho mais alto, diz para quê? Se for para dobrar os joelhos por mais 3 minutos, começa a dar dor nas costas. Que se pede para levantar a mão é porque está querendo barulho. Mas se não pede para levantar é porque não é espiritual o suficiente. Há uma igreja dormindo. Há uma igreja sonolenta. Mas o Senhor tem dito neste altar há algum tempo, e vocês são testemunhas do que agora digo, que a pura fé será levantada na nação brasileira como um despertador de um avivamento. Eu estou dizendo neste altar que hoje eu vim de posse de um despertador nas minhas mãos para acordar a igreja brasileira que está dormindo. E eu digo em alto e bom som: igreja do Brasil, acorda, o noivo está vindo aí. Eu digo à igreja brasileira: acorda, aquele que há de vir virá e não tardará. O Senhor está dizendo da minha boca: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Está na hora da gente despertar, está na hora da gente levantar, está na hora da gente reagir, está na hora daquele que é limpo se limpar ainda mais, mas aquele que é sujo se sujar ainda mais. Está na hora da gente decidir se a gente vai ser crente ou se a gente vai para o mundo. Mas eu quero dizer, em pura fé, igreja brasileira, acorda, acorda, acorda. Chacoalha alguém que está sentado e diga assim: acorda, desperta,
reage. Ele está vindo aí. Ele está vindo aí. Gente, Ele está vindo aí. Eu ouço os passos dele se aproximando da Traipu número 50. Ele está vindo aí. Acorda, desperta. Tem gente no leito da UTI que daria a vida para estar sentado nessa cadeira. Acorda. Tem gente numa cadeira de roda que daria a vida para estar nesse culto. Acorda, desperta. Ele está vindo aí. Ele está vindo aí. Ele está vindo aí. Pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. O problema é que a gente chegou aqui sem azeite suficiente. Desculpa, eu preciso pastorear a tua alma. Não tem azeite suficiente aí. Você vai viver apagando incêndio até quando, filho? Você vai ficando tomando remédio depois que ficou doente até quando, filha? Até quando você vai ficar andando com o carro na reserva? Além de você estar comprometendo o rendimento do teu carro, você pode ficar na mão a qualquer momento. Eu não estou falando de carro. O Senhor está dizendo na minha boca: desperta, enche essa botija de azeite. Vai para o joelho, vai para a madrugada, vem para o ciclo de oração, vem para o jejum, vem para a consagração. O nosso bispo disse aqui há um mês atrás: não estranhem o que está acontecendo nessa casa. A gente sempre foi assim. O Senhor está dizendo: haverá hoje um derramar do azeite nas vasilhas que estão vazias, e nós sairemos daqui cheios de azeite. Pastor, quando é que Ele vem? Quando eu estou cansado. Não, eu vou para a pastora Buceta. Sabe qual é o maior indicativo que Ele está perto? Quando eu cansei. Eu pensei que você ia se alegrar com isso, porque tem gente aqui que está andando por misericórdia. Tem gente que chegou aqui se arrastando. Se fosse depender da força da tua perna, nem aqui se chegaria. Mas se você cansou, eis o indicativo: Ele está por perto. Diga alguém que está perto de você, diga assim: é quando eu canso que Ele vem. Eu precisava de alguém aí. Por quê? Porque eu só tenho uma vasilha. Pastor, o que eu tenho hoje é uma vasilha vazia. Ainda bem que em 2 Coríntios capítulo 4, verso número 7, Paulo vai dizer: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Porque em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterna. Ele está dizendo: prepare o teu coração, coloque espaço na tua alma, porque haverá azeite nas botijas hoje, haverá óleo nas vasilhas hoje. Só sai vazio daqui quem quiser. Tem óleo que vai começar a ser derramado aqui, tem graça de Deus que vai ser derramada aqui, tem poder de Deus que será derramado. Pastor, o que precisamos
Mais lamparinas. Pastor, o que precisamos? Pregadores com óleo, cantores com óleo, músicos com óleo, pastores com óleo, influenciadores com óleo, homens de negócio com óleo, voluntários com óleo. Não é no network que eu mudo aquela casa, é com óleo. Não é com influência que eu mudo a minha casa, é com óleo. Não é, gente, não é com dinheiro da conta que eu mudo a realidade do meu casamento, é com óleo. Pois hoje o Senhor está dizendo: nesse altar está vertendo óleo. Aqueles que querem encher as suas vasilhas, nem no meu lugar eu ficaria, porque tem óleo vertendo desse altar aqui agora. Tem renovo saindo desse altar aqui agora. Tem fortalecimento espiritual saindo desse altar aqui agora. Tem cura divina saindo desse altar aqui agora. Os meus pastores, os voluntários, os intercessores, fiquem atentos. Há óleo saindo deste altar aqui agora. Meus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, coisas seis em minha cabeça. Me deu lugar na mesa com meu Pai. Eu sei que não vai caber todo mundo, não tem problema, enche o corredor. Tenta chegar o mais perto que você conseguir. E se eu pudesse te fazer um pedido, se possível for, tenta orar com alguém ou por alguém. Tenta não ficar sozinho. Uma mulher com outra mulher, um homem com outro homem. Pastor, a gente vai se juntar de 5, de 6 aqui. Faça isso. Só tenta não deixar ninguém sozinho. Identifica aqui, abre a dupla e faz um trio. Abre o trio e faz um quarteto. Eu creio nisso. É desse jeito que eu creio. Há um derramar de óleo de Deus aqui neste altar agora, gente. Tem um fluir de Deus saindo desse altar agora. O Espírito Santo me disse nessa tarde: meu filho, pode dizer para a minha igreja que eu marquei a noite deste domingo para encher aqueles que trouxeram vasilhas, para encher aqueles que trouxeram botijas, para encher aqueles que trouxeram as suas vasilhas. Abre a sua boca e eu te encherei. Abre a sua boca e eu te encherei. Comece a orar em línguas agora, vamos. Comece a cantar cânticos espirituais agora, vamos. Vamos, vamos por a fé. Ele badará-se de que relebodere reabacé. Alabacatalavadore bequerebadore. Olomocodoromoci de que relebadarababaci. Alabacadalavadora querebadarabassé. Até que o nosso corpo não aguente mais. Faz a eternidade se alinhar com natural. Seja tomada pelo Espírito Santo agora. Seja cheia do Espírito Santo agora. Agora, agora. E vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Vamos, profeta, profetiza. Vamos, intercessor, ora. Nós que somos porca-luz, aviva-nos. O Espírito da profecia está liberado nessa casa. Vamos, 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 Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Em meu coração uma ferida de morte. mais, 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 mais. Em meu Mais, 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 coração mais, uma ferida mais. de Jesus, morte. derrama óleo.
fome por ti e fere meu coração. Uma ferida de sede por ti me ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor na autoridade que há no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, seja tomado por essa graça agora. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Eu não sei se você entende o que está sendo ministrado desse altar, mas ele está dizendo que aqueles que vieram dispostos a receber sairão cheios, sairão cheios, sairão e gente, o Senhor está dizendo na minha boca, no silenciar dos instrumentos da minha casa, eu começo a tomar a boca dos meus vasos agora. Eu começo a encher os profetas agora. Eu começo a encher as profetisas agora. Aí do seu lugar, aí debaixo da galeria, lá na porta, no meio dos voluntários, comece a receber o que eu estou recebendo desse altar. Agora, 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 os instrumentos vão parar e você vai aumentar a intensidade da sua voz agora. Se você nunca falou em línguas, seja batizado agora. Seja ativado em línguas agora. Vamos. Aonde você estiver dentro desse prédio, abra sua boca agora e comece a falar em línguas pela primeira vez. Agora, agora, agora. Enche, enche Espírito Santo, enche Espírito Santo. Elebede catalabado robos, elebi catalabada raci, oroboquia cereba cadalabacé, orobocotorobosi de que relebadarabacé. Você que está me assistindo pela internet, através do vídeo do YouTube do canal da nossa igreja, aí dentro dessa casa agora, seja cheio, neste carro agora, seja cheio, aí nessa empresa agora, seja cheio. O que está aqui, está passando pela tela desse celular agora, seja cheio, 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 cheio. Comece a cantar cânticos espirituais agora, vamos. Vamos, 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 vamos. Ih, gente, tem um rio fluindo aqui, gente. Pastora Fernanda, esse altar está quente. Tem um rio de Deus fluindo aqui agora. Tem um rio de Deus fluindo aqui agora. A unção que habita em mim, eu compartilho contigo agora, filha. Você está sendo tomada do teu corpo agora, do alto da cabeça à ponta dos pés. Ele te reveste, Ele te cura, Ele te toca, Ele faz algo extraordinário. Seja tomada pelo Espírito Santo agora. Seja cheia do Espírito Santo. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer
que a história nunca viu. Toma mesmo, Espírito Santo. Isso. O descrito em Joel. Aviva-nos. Até a clama. A terra chama, chama, chama. E mais uma vez Queremos ver o céu descer. a terra clama. A terra clama. A terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Duarte, canta que seja hoje, que seja agora, Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Pastora Vanessa, vai ali na Lidiane, por favor. Abraça ela ali. Porque assim te diz o Senhor, minha filha. Eu despauso hoje. Catawasai, Jorebas. Porque o sentimento que percrusta o teu coração é que tudo estava parado. Que por alguma razão esquisita, tudo ficou fora do planejado. Tudo parece ser um pouco esquisito. E mesmo os dias mais ensolarados têm tido nuvens estranhas. Pois assim lhe diz o Senhor: eu estou despausando aquilo que em você eu coloquei. Filha, continue no secreto, porque dentro de alguns meses essa casa testemunhará uma canção que nascerá do teu secreto, que alimentará a nação brasileira. E nós nos lembraremos da noite deste domingo. Sobre você desce uma unção da composição agora. Eu tomo a tua vida, eu tomo o teu corpo, eu tomo a tua saúde. E digo mais: daquela casa sou eu quem cuido, está debaixo do meu controle. Assim te diz o Senhor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Vamos mais um pouco. E uma vez que eu coloquei Em 3 minutos a gente encerra esse culto. em ti, nada mais. Mas eu quero te convidar a gente a andar só mais um pouquinho. Uma vez que eu coloquei, E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais.
deixa eu ficar neste lugar todos os dias. É aqui que eu me sinto muito bem. 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 Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça que há no Senhor Jesus Cristo, que as mais doces comunhões do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a tua casa e a sua família. Vá, mas vá para viver os melhores dias da sua vida. E eu lhe digo, não viveremos mais uma realidade seca, mas um mês cheio de azeite nas nossas vasilhas. Se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Vai em paz, pura fé. Vai em paz, pura fé. Não se esqueça de comentar, curtir e também se inscrever no nosso canal. Não custa nada e é muito rápido. Além de você também poder compartilhar com quem você ama essa palavra que pode mudar para sempre a vida de alguém, inclusive a sua.